E ferrou aí para o senhor Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal já recebeu aí as provas do que pode ter sido a contrapartida que o Flávio Bolsonaro deu ao Vorcaro para receber aí os mais de 70 milhões de reais que o Vorcaro mandou para a família Bolsonaro de dinheiro público roubado do Brasil. Vamos lembrar aqui, quando a polícia fez uma operação contra o Ciro Nogueira, pouco antes ficamos sabendo de uma emenda que o Ciro Nogueira colocou num projeto de lei que era chamada ali de, abre aspas, emenda master. Por que emenda master? Porque descobriram depois, a Polícia Federal descobriu, aliás, já sabia na época, né, que aquela emenda foi escrita pelo advogado do Banco Master, no escritório do advogado, e que aí de lá ele imprimiu e mandaram para o Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira simplesmente pegou o papel e apresentou lá uma emenda num projeto de lei. Uma emenda que dava ali uma vantagem para o Banco Master, porque aumentava o limite de crédito que o Fundo Garantidor de Crédito iria ali segurar caso um banco falisse. Então, se um banco vai à falência, quem tem até 250 mil reais nesse banco está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Quem tem mais que isso já não estava garantido. 250 mil tá, o resto não vai estar. Se a pessoa tem 500 mil, metade está garantido, a outra metade não está. A emenda mudava de 250 mil para 1 milhão. Por quê? Porque o que se pensa é que o Banco Master, que estava para ser liquidado, já estava ali sendo investigado, que parte da estratégia ali do Vorcaro era pegar e colocar ali, vamos lembrar, ele tinha banco, ele era o dono do banco, de vários bancos, e colocar no nome de laranjas ali dinheiro, para que quando o fundo fosse ali acionado para cobrir o rombo do Banco Master, cada um teria ali 1 milhão garantido, e aí se ele consegue 1.000 laranjas, é 1 bilhão a mais para ele. Se ele consegue 500 laranjas, são aí 500 milhões a mais para ele. Só que o Vorcaro, vamos lembrar, ele tinha o sicário que morreu ali na cela da Polícia Federal e que era o matador de aluguel dele, fazia essas coisas aí para ele ilegais, que tinha acesso aos dados de todos os brasileiros. Todos, inclusive a dados fiscais dos brasileiros. Porque ele tinha acesso ao sistema da Receita Federal. Mais do que isso, ele tinha acesso aos dados de estatais que têm dados dos brasileiros, nome, data de nascimento, CPF, etc, etc. Então, ele poderia facilmente criar quantas laranjas ele quisesse para ainda roubar mais dinheiro, ou seja, depois de finalizar o golpe, roubar um pouco mais ainda do Fundo Garantidor de Crédito. Ok, depois daquilo teve a operação com o Ciro Nogueira. E você está assim, tá, Thiago, e o Flávio? Olha só que coisa. Flávio Bolsonaro conheceu o Vorcaro, segundo as mensagens mostram, em 2024, novembro de 2024. Ok. Em 2025, em abril, ano passado, então, abril de 2025, o Flávio Bolsonaro passou a emitir notas fiscais para as empresas do Vorcaro, empresas de fachada, que eram utilizadas, segundo a Polícia Federal, para distribuir o dinheiro roubado. Não sabemos o que o Flávio fez para o Vorcaro antes para ele pedir esse dinheiro roubado aí. Não sabemos. Mas, ok, a polícia está investigando. Aí, foi passando 2025 e entrou em tramitação, foi aprovado depois, a lei ambiental. Lei ambiental aí que foi aprovada no governo Lula, 2025, e foi depois sancionada pelo Lula com vetos. Lula vetou alguns trechos da lei. Entre os trechos que o Lula vetou, porque o governo Lula falou, como assim? Quem aprovou uma desgraça dessas? Isso não é lei de proteção ambiental, não. Isso é lei para ferrar o meio ambiente. Tinha um trecho, que era o artigo 58, até uma matéria na ICL, e a Polícia Federal já está sabendo disso, que dizia o seguinte: quem financia atividades de mineração ou atividades que podem aí danificar o meio ambiente, não vai ser responsabilizado pelo que fizer quem foi financiado com essa grana. Desde que peça a licença para esse tipo de atividade quando fizer esse financiamento, esse empréstimo. Aí você deve estar falando, Thiago, não entendi. Fala em português claro. Vamos supor que um banco, o Banco Master, ou um dos bancos do Vorcaro, quisesse financiar garimpo ilegal. Garimpo ilegal, alguém que vai lá na Amazônia, destrói todo o rio, mata pessoas e isso tudo para pegar ouro ilegalmente, mandar esse ouro para outro lugar e conseguem lá milhões ou bilhões em ouro. Vamos supor que, estão fazendo ali garimpo ilegal e, parece que dá para fazer ilegalmente aí 100 milhões por ano, tá? Então vamos financiar aí, vamos colocar 50 milhões para isso aí, tá? Aí como é que era a lei até aquele momento? Vamos supor, você pagou 50 milhões para os caras levarem maquinário lá e fazer garimpo ilegal. E aí eles fizeram garimpo ilegal. Eles foram presos. Você que deu 50 milhões, você vai preso junto. Você é beneficiário?
Ah, não, mas eu fiz um empréstimo, eu tenho um contrato de empréstimo e eles estão me pagando o empréstimo. O meu lucro é pequenininho nisso, eu estou só lucrando com os juros do empréstimo. Não, não, você financiou coisa ilegal. Você vai junto. Aí, o que a lei dizia? O banco tem que pedir ali, tem que fazer uma fiscalização. Quem está financiando e pagando tem que fazer uma fiscalização daquilo. Por quê? Porque desde que tem a Constituição de 88, a proteção ambiental é um dever coletivo no Brasil. Então, o banco é parte do coletivo. Como é que você está financiando algo que vai contra a proteção ambiental? Você não pode. Tá, aí o que diz o artigo 58 da lei? Diz que se a instituição financeira pedir uma licença para aquela atividade, depois não tem mais obrigação nenhuma de fiscalizar nada e de ver se está sendo feito. O que isso quer dizer na prática? Que, vamos supor que alguém quer fazer garimpo ilegal. Consegue uma licença pequena para fazer garimpo legalizado num lugarzinho pequeno. Aí o banco vai lá e fala, pô, mas você vai fazer esse garimpo legalizado aqui, e você vai fazer garimpo ilegal em toda a área em volta, tá? E aí vai ganhar os mesmos 100 milhões por ano. Aí o que eu vou fazer? Pô, tô aqui os seus 50, faz lá, leva o maquinário, faz o garimpo ilegal, mas você tem uma licença para fazer um garimpo num lugar pequeno. O que você fez depois não é problema meu. Por quê? Porque a lei agora diz isso. Se você tiver uma licença, não interessa o que você faz depois. O banco não tem obrigação nenhuma de saber. Mesmo que, caramba, mas o banco está emprestando uma quantia absurda para alguém que apresentou uma licença ali de mineração, ou de garimpo, ou de qualquer outra atividade, para uma atividade pequena. Pô, não interessa. Não interessa, o banco emprestou, a pessoa está pagando o banco, se não está, não importa, a culpa não é do banco, o que a pessoa fez com aquele dinheiro. Ele fala, o quê? Então, peraí, se eu tiver uma licença ambiental para fazer uma mineração aqui, em determinada região, aí eu pegar o dinheiro do banco e fizer em outro lugar, mesmo o banco sabendo que, pô, peraí, você está pegando muito mais dinheiro do que valeria fazer mineração aqui. O banco não tem responsabilidade nenhuma de saber onde eu estou gastando o dinheiro, se eu estou cometendo crime, se aquela licença está sendo válida, se não é. Não tem. Esse é o artigo 58 da lei. O Lula vetou. O Flávio Bolsonaro votou a favor desse artigo. Quando o Lula vetou, o Flávio Bolsonaro votou a favor da derrubada do veto do Lula. Naquele momento, o Vorcaro estava 100% focado em negócios aí com o meio ambiente e em mineração. Ele tinha acabado de comprar uma mineradora. Falou que a mineradora dele era financiada, adivinha por quem? Pelo Banco Master. E aí a mineradora dele, se por acaso cometesse, dele, mas no nome de laranja, né? Se por acaso cometesse crimes, o Banco Master, que é quem estava financiando, não pagaria. Então, na verdade, ele poderia ter uma mineradora do Banco Master cometendo um monte de crime ambiental e o banco financiando tudo, mas se essa mineradora tivesse uma licença legalizada, mesmo que todo o resto, 99,9% da sua atividade fosse crime, o banco que está financiando tudo, dando todo o dinheiro para aquilo acontecer, não é responsabilizado. E aí, como ele colocava tudo no nome de terceiros, nem ele seria responsabilizado. Manda um terceiro qualquer ser responsabilizado, aí usa os bilhões ali que roubou para tentar depois salvar a pessoa, e, enfim, para ninguém ser punido, né, para não ter uma delação, coisa do tipo, enfim. Manda o dinheiro para o exterior e acabou, continua aí pagando propina a políticos. Aí a Polícia Federal já foi avisada, o Lindbergh Farias e o Rogério Corrêa já fizeram também uma notícia crime na Polícia Federal, que já está investigando, ou seja, você vê a investigação contra o Flávio Bolsonaro, já está tendo desdobramentos, mesmo sendo uma investigação que começou aí na semana passada, né? Na quinta, na sexta da semana passada. Então, em pouco tempo já estão aí descobrindo, já está vazando coisa. Então, tem uma contrapartida do Flávio Bolsonaro para o Vorcaro. Mais do que isso, o Flávio Bolsonaro apresentou uma emenda numa medida provisória do Lula, que também era de proteção ambiental, exatamente para afrouxar esse tipo de fiscalização contra as instituições financeiras. Essa emenda que o Flávio Bolsonaro apresentou foi em novembro de 2025. Aí você fala, o quê? O que também aconteceu em novembro de 2025, Thiago, foi quando o Flávio Bolsonaro foi visitar o Vorcaro na mansão dele, logo após o Vorcaro ter sido solto. Lembra que ele foi preso uma vez, ficou um tempinho preso, 3 semanas, e aí foi solto com tornozeleira. Aí o Flávio foi visitar. Lembrando, naquela época, o Vorcaro estava pagando já dinheiro pro Flávio Bolsonaro, 2 milhões por mês, depois R$1.666.666 reais por mês, um monte de 666, né? Para quem aí não gosta desse número, é um monte de 666 aí nos volumes que o Vorcaro pagava para a família Bolsonaro. Isso enquanto o Flávio Bolsonaro fazia esse tipo de negócio aí para ele. Ele fala, olha só, então tem a contrapartida? Tem a contrapartida.
Aí você fala, ih, vai dar ruim. Vai. Agora eu vou lembrar uma coisa para você, plantonista. Quando teve a operação contra o Ciro Nogueira, antes começou a vazar esse tipo de informação contra ele, ó, tem uma emenda master que o Ciro Nogueira apresentou, olha, não sei o que, o Ciro Nogueira e tal. Começou a vazar mais ou menos umas 2, 3 semanas antes, tá? E aí, pá, teve a operação e aí depois descobriram toda a propina aí, ou boa parte da propina que o Vorcaro pagava para ele em forma de viagens, de presentes, deu uma empresa para ele, vendeu, abre aspas, né, de propina mensal também e tudo mais, deu uma empresa para ele que lucrava um dinheirão e tal. Aí você vê. Aí agora estão aparecendo que o Flávio Bolsonaro emitiu 41 notas fiscais, uma a gente sabe que eu não estou contando as 2 que ele cancelou logo em seguida. Uma ele emitiu para uma empresa de fachada do Vorcaro, que ficava no mesmo endereço da outra empresa que ele cancelou as notas, que é uma empresa que era usada para distribuir dinheiro roubado para políticos. 500 mil, então, o Flávio Bolsonaro recebeu, confirmado. Só que ele emitiu outras 40 notas fiscais que não dá para saber quem é o beneficiário, quem é o pagador e nem a quantia. Será que também eram empresas de fachada que o Vorcaro usava para receber o dinheiro roubado? Não sabemos, mas a Polícia Federal já sabe porque os sigilos já foram quebrados. Então tá ruim a situação aí do Flávio Bolsonaro. Os sigilos do Flávio ainda não se sabe, porém parece que sim, porque já estão vazando aí até partes aí da investigação que mostram as notas fiscais dele. Alguns disseram, olha, pode ser que não quebraram ainda o sigilo do Flávio e que essas notas fiscais vazaram porque a polícia quebrou os sigilos das empresas do Vorcaro, né? E aí vai saber quem emitiu nota fiscal para eles. Pode ser, mas o fato é que o Flávio Bolsonaro já está tendo tremelique aí de pânico, porque já chegou nele e vão ver se ele emitiu mais notas para as empresas do Vorcaro. E tudo indica que sim, que as notas que o Flávio Bolsonaro emitiram são todas, teve um começo, quando ele começou a emitir um monte de nota fiscal do escritório dele. Escritório dele, vamos lembrar, cuja sócia é irmã do sócio do careca do INSS que estava roubando os aposentados. E usando de instituições financeiras, também algumas ligadas ao Banco Master, para lavar aquele dinheiro. Aí eu falei, tá tudo se entrelaçando. Então vai dar ruim para o Flávio Bolsonaro, bem ruim. E a polícia agora já tem uma equipe só focada no caso aí do filme do Bolsonaro, que é o filme Dark Horse, que é o filme que vai ser lançado provavelmente mês que vem. O quê? Vão lançar o filme mês que vem? Vão deixar lançar o filme no período eleitoral? Um filme feito com dinheiro público roubado? Um filme que é uma peça de propaganda pró-Bolsonaro? O pessoal da campanha do Flávio Bolsonaro acha que o filme vai dar para ele 3 a 4 pontos no mínimo na intenção de voto, porque faz aquela vitimização do Bolsonaro, coloca como um grande herói e tudo mais. Eu não sei se tanta gente vai ver o filme, mas parte do dinheiro roubado que vai para o filme, se foi, né, parte do dinheiro para o filme, vai para a parte de quê? De promoção e publicidade do filme. Por quê? Porque os políticos têm que declarar os seus gastos de campanha ao TSE, mas o filme, o TSE não considera como um gasto de campanha. Então, se gastarem, vamos supor que o cara tenha mandado mais dinheiro roubado para a família Bolsonaro que a gente não sabe. Se gastarem 100 milhões na promoção do filme,